Eita Deus, estamos de volta no Antenados na Geral, tá bom. O papo, a gente tá falando sobre tudo hoje aqui no Antenados na Geral. E se você quiser fazer que nem o Moisés, lá de Manaus, quer fazer uma pergunta ou quer comentar, estamos debatendo aqui. Se você tem uma opinião contrária ou a favor, ligue pra gente e deixe também a sua opinião pelas redes sociais ou pelo telefone. A gente acabou de falar de um caso onde um médico pode perder a sua licença de praticar a medicina porque as pessoas entenderam que ele influenciou uma paciente na questão religiosa, né? Ela estava com problema e falou, olha, vai lá na minha igreja, vamos orar e não sei o quê. E descobriram, ele está sendo então processado no conselho sobre isso. Só que é engraçado que no mesmo país, a gente está falando só da Inglaterra hoje, né? Wi-Fi, está falando do médico. Teve um juiz que deu uma pena exatamente um pouco contrária a isso. Na Inglaterra ele ordenou que um pai deverá levar seus filhos à missa como parte de um acordo de divórcio. Mesmo ele não sendo católico, o homem que só pode ser identificado, botaram um nome fictício nele, né, de Steve, por causa das restrições do relatório e do processo todo, ele enfrenta uma possível desobediência ao tribunal e uma pena de prisão se ele não ir à igreja enquanto seus filhos estiverem visitando ele nos fins de semana. Então, uma guarda compartilhada. Enquanto os filhos forem lá com ele, ele todo fim de semana tem que ir. A exigência de comparecimento à igreja foi imposta pelo juiz James Orwell durante uma audiência em um tribunal de Midlands, na Inglaterra. O juiz já havia enfrentado críticas por uma audiência no tribunal, onde ele ordenou que 3 filhos fossem tirados dos seus pais depois de uma audiência com duração de apenas 15 minutos. Não demorou, não, tira os filhos do pai e deu tudo mais. Enfim, parece ser um juiz polêmico, mas ele fez o contrário. Ele falou, olha, como parece ter um problema de relacionamento de pai e de mãe e existe trauma nos filhos, você, todo fim de semana, quando o filho for com você, pai, você tem a obrigação de levar eles para a igreja, mesmo você não sendo daquela religião. E aí? E aí? Isso aqui tá polêmico, não é né? simples, não. A gente sabe que esse tipo de história não é novo, né? Na história da igreja a gente vê, lá no acho que 3º, 4º, 5º século, quem negava a doutrina da Trindade também era punido. Tá? Então esse tipo de história se repete. Só que olhando pelo padrão bíblico, Jesus nunca obrigou ninguém a nada, né? Pelo contrário, quando Pedro, né? Ele falou, aquele que não comer da minha carne, do meu sangue não é digno de mim. Pedro falou, né? Para quem iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus perguntou, vai com eles. Jesus nunca impõe ninguém, né? Nunca ele obriga ninguém a nada. Ele convence pelo seu amor, pela sua graça. Então, eu acredito que esse médico não está sendo sábio. O juiz não está sendo sábio em impor ao garoto. De repente, ele pode criar até uma repulsa da igreja por causa dessa imposição, né, sobre o menino. Quando, na verdade, ele deve ser convencido pelo amor, pela cruz, pelo sangue, pela misericórdia, não obrigado. Muitos se não for, vai para a cadeia. Aí, ele colocou aí a pena. Muitos filhos de pastores hoje estão desviados, às vezes, por causa dessa imposição de ir para a igreja, né? Então, está faltando, acho que a falta de amor ao próximo, compreender a vida do próximo. É a pessoa se desencarnar, encarnar na outra e olhar para a outra a partir do olhar da outra. É como se eu personificasse... Como se fosse uma reencarnação. Uma reencarnação. O debate só vai começar agora. Uma reencarnação, entendeu? Aí eu olhar para a pessoa dentro dela e sair dela e olhar para ela de novo. É uma viagem, né? Mas assim, aí eu vou compreender a maneira dela pensar, dela existir, a história dela, aí eu vou ter mais compaixão, misericórdia, e aí eu vou entender a pessoa, eu não vou ficar impondo ninguém a nada. Eu prego o evangelho da graça, a pessoa vem por convencimento pelo Espírito. Eu concordo também, porque até a ideia do juiz, ela até é boa, no que até você falou mesmo, em relação à disciplina. Sim, tudo bem. Mas qual vai ser o impacto nas crianças? Qual vai ser o impacto em relação à visão, à ideia que elas vão ter em relação à igreja? Pô, peraí, a igreja é boa como punição? Então eu não quero ir para a igreja. Eu acho que partindo desse princípio que você vai punir, igual você falou também em off, em relação a quando era criança, vai para o teu quarto ler Bíblia. Vai pro teu quarto orar. Peraí. Tá de castigo, vai ler a Bíblia. Tá de castigo, vai ler a Bíblia. Pô, peraí, isso é punição? Não. Você tem que ensinar que aquilo ali vai te dar frutos, aquilo ali vai te trazer mais para perto de Deus. Não como uma punição. Eu acordo de manhã, quando eu acordo, às vezes minha filha acorda primeiro que eu, depois que ela acorda depois de mim, ela vai pro quarto dela, ela dobra o joelho dela e ela vai orar. Eu não preciso falar mais nada. Eu já ensinei. Pra bonito, vai botar aquela camisa do Flamengo que fica deitada em casa. Veste a camisa do Flamengo que fica lá no quarto. Aí, eu acho que é a partir desse princípio aí que a gente tem que olhar as coisas. Deixa eu ver o outro lado disso. Eu acho que tudo tem os dois lados.
quando eu penso num juiz, deixa eu defender um pouco o veredito do juiz aqui. Não, eu sou mediador, né? Então eu sou o juiz aqui do debate. Eu entendo também, às vezes, como um juiz que é um legislador, é a lei, e ele executa aquela lei e dá os vereditos. E eu já vi situações assim, ele tem que entender o seguinte: se está tendo uma separação, e se ele vê que o pai não tem os critérios e características necessárias para ter guarda compartilhada, então ele tem problema às vezes com alcoolismo, não sei o que, olha, você não tem as características, você não pode nem ver os seus filhos dependendo da casa. Então que ele falou, olha, se você for para a igreja, porque a visão dele talvez não seja nem crente, mas a visão dele é o seguinte: a igreja é um órgão, um agente socializador. Assim como um cara que tem problema com alcoolismo, fala assim, olha, tudo bem, pode ter os teus filhos, enquanto você for no AA, que também não tem nada a ver com o governo, é nada, é um órgão socializador. Você tem que fazer aulas disso aqui, você tem que ir num psicólogo. Ele coloca em posições para disciplinar e tratar a pessoa. Talvez na visão desse juiz, ele entende, e eu concordo com o juiz nesse entendimento, a igreja é um órgão socializador. Se o cara tem problema de relacionamento com a mulher, ou já bateu, ou de temperamento ruim, a igreja vai ajudar a endireitar o cara. Então, se você quer ver seus filhos, você tem que ir na igreja. Nessa visão, não é plausível a gente entender que ele poderia mandar para o AA, poderia mandar para o psicólogo, manda para a igreja. André, o problema que nós temos aqui, que a gente faz uma discussão em cima de hipóteses, porque nós não conhecemos o caso concreto. Não sabe Se dos talvez caras, nós tivéssemos aqui os autos do processo, e que no caso de vara de família é muito difícil, porque o processo ele corre em segredo de justiça. Mas se nós tivéssemos os autos do processo, talvez nós entendêssemos a motivação do juiz. Por que não mandou eles para um clube ou para uma instituição beneficente, fizesse um trabalho social? Por que a igreja? Talvez eles já fossem frequentadores da igreja, né, fossem regularmente às não tinha missas problemas aí dominicais, naquela e o juiz percebeu que durante um certo período com afastamento houve de alguma forma uma desagregação familiar, e aí ele percebeu que talvez se eles voltarem a frequentar a igreja, voltem àquela comunhão anterior. Ou seja, nós trabalhamos aqui de uma forma assim, nesse sentido complicada, porque a gente não conhece o caso concreto. E pode ter uma motivação processual para que o juiz tenha colocado isso como pré-condição para deferir a guarda compartilhada. E isso é comum em vara de família, não precisa ser igreja, mas às vezes o juiz impõe a frequência a psicólogo, entendeu? Algum outro profissional que venha de uma forma lateral ajudar na convivência familiar. Isso em vara de família é normal, na comum. lei, a igreja ser um órgão socializador, isso é aceito. Olha, a igreja, porque a religião não mistura, mas... É aceito, sim, porque, veja bem, uma pessoa que não comunga da mesma fé nossa, eles não analisam a igreja, e aqui igreja é instituição. Perfeito. Né? A instituição, eles não podem ver pelo lado espiritual, porque está além da capacidade, mas eles olham justamente como um órgão socializador, como uma forma de integração da pessoa com a sociedade à sua volta. Então, nesse sentido, a igreja sempre vai cumprir um papel relevante. O Marcelo de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Marcelo? Marcelo, você me ouve? Opa, sim. Tudo bem, queridão? Você tem uma pergunta ou você quer comentar sobre esse assunto? Não, tem a pergunta sim. O que acontece, pastor André, na paz do Senhor Jesus? Paz, queridão. Eu estava na reunião de obreiros, Eita, né? Aí foi levantado um assunto sobre que Deus, ele não faz o mal. Aí eu, na reunião de obreiros, falei, pastor, mas eu estava lendo lá em Isaías 45, no versículo 7, que Deus fala que eu formo a luz, né, e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. E eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aí eu falei com ele, ele achou que eu estava, assim, querendo ser maior do que ele, não sei. Aí me esculachou, né? Uma palavra bem carioca, perfeito. Me excluiu, me botou pro banco. Eita Deus. Entendeu? Falou que eu estava proibido de pegar uma vassoura na igreja, entendeu? Aí, depois disso aí, tipo assim, a minha vida espiritual foi lá embaixo. Entendi. Fui para casa, chorei muito, né? Orei a Deus, né? Tentando buscar a resposta disso. Que ele foi muito comigo e no meio dos obreiros, entendeu? E eu, tipo assim, depois disso que passou, isso vai fazer um ano, né? Não, já fez um ano, passou de um ano já. Eu estou no banco ainda, continuo indo para a igreja,
Amém. Né? E tô nessa aí, tô nessa fé aí. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Jesus chama, tá? Segura aí. Deus vai te dar o caminho certo. Pode ficar aliviado. Eu acho que às vezes... Até também pedindo perdão, Marcelo, eu não posso ficar julgando aquilo. Eu não sei em que situação. Porque eu acho que isso que aconteceu isoladamente não daria... Isoladamente, não daria direito do pastor fazer o que fez. Para você ver que coisa. Só que eu também... Mas eu não posso dizer que pegou pesado. A gente não conhece o histórico, juiz irmão na Marcelo. Inglaterra, ele está orientando as crianças a levar para a igreja. Tem um pastor que... A sair da igreja. Mas e o dízimo? Será que ele Pois é. pode dar o Acho que a dízimo questão ainda? desse obreiro, quero mandar um abraço para ele, dizer para ele ficar firme. Graças a Deus que ele mostra que ele tem princípios, né? Está na igreja, ele mesmo tendo sofrido, que sofreu realmente. A Bíblia não é de particular interpretação, o nosso Deus, em Hebreus, que é no Novo Testamento, diz que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então, a justiça de Deus, ela é indiscutível. Às vezes tem coisa que a gente quer discutir, eu penso. E a gente vai, na verdade, colocar isso. Tem pessoas que interpretam ao pé da letra essa questão e acham que Deus é soberano. Deus, ele dá a vida, ele tira a vida. E eu acho assim, a gente não tem nem como responder muito do Marcelo. Poxa, o pastor me esculachou. Foi muito forte, né? Marcelo, a gente não vai nem debater muito nisso, porque acho que é uma questão muito... Né, muito interna, a gente não entende tudo mais, mas a palavra que a gente tem, acho que é meio como uma... Fique firme, Deus vai te dar um caminho a seguir. Tente conversar com o seu pastor, se reconciliar, talvez está um ano, você já voltou a falar, tente falar com ele, porque acho que um bom papo, às vezes, né, um cafezinho, resolve algumas coisas que a gente parece estar orando há um ano. Sente com ele, converse, que Deus vai talvez tocar no coração dele. Esse assunto é bem dentro daquele ponto que a gente falou no bloco anterior, no outro, de né, como se tratar. Enfim. Mas eu achei interessante também que durante a pergunta dele, eu pensei que ele ia para um lado e ele acabou indo para o outro. No sentido, ele chegou a tocar, olha, Deus faz o mal, Deus cria o mal, Deus cria Satanás, tem aquelas perguntas todas. Deixa eu pegar isso e atrelar uma pergunta aqui, que eu acho que aí a gente vai trabalhar com um exemplo verdadeiro e tem essa, poxa, Deus quer o mal das pessoas, e até muito triste. Quero mandar um abraço para a nossa telespectadora, a Nanda Almeida, que é de Manaus. Ela falou o seguinte: sou de Manaus, mandou para a gente hoje, e passei casada apenas 20 dias. Meu esposo faleceu em um acidente de carro, após 20 dias do casamento dela. Ela falou: hoje estou mal e procuro uma resposta de Deus e eu não encontro. O que eu devo fazer? Me ajude. O que aconteceu? Ela quer entender. Poxa, Deus, sou da igreja, caso 20 dias depois. E a gente, poxa, tu deixou, foi a tua vontade. É difícil até a gente responder isso, né? Que palavra a gente pode falar para você, olha, soberania de Deus, está no controle de Deus, Deus está contigo. No capítulo 17 de São João, Jesus Cristo, na sua oração, das falas dele, diz: Pai, não quero que os tire do mundo. Claro que ele fala, mas que o livre do mal. Mas eu acho assim, eu acho que nós, cristãos, primeiro temos que pensar o seguinte, que uma vez que você aceita Cristo como Salvador, você passa a ser um cidadão celestial, um cidadão dos céus. Só que nós estamos aqui na Terra. Eu acho que essas questões são bem circunstanciais, lamentável, né? A gente fica triste em saber de uma notícia dessa, mas eu acho que atrelar a Deus, poxa vida, eu casei, sou da igreja, 20 dias, o que é isso, que o senhor fez isso? A gente tem na nossa humanidade esses questionamentos, mas a gente tem que ser mais... Até porque, assim, eu não vou entrar nessa questão teológica do mal, porque o mal, na verdade, Deus não cria o mal, né? O mal é a ausência do bem. Aí isso é uma questão, assim, teológica. Existencial, vamos embora. É uma questão lógica. Mas no caso pessoal dela, assim, como o pastor Amós falou, as coisas existem, elas são, né? A gente não tem que questionar as coisas, elas são. Então, se a gente entender que elas são, que elas existem, a gente tem que lidar com as coisas como elas são. Então, a questão não é por que Deus fez isso comigo, mas como eu lidar com essa situação, porque ela existe. E até antes da gente ir para o break, que já está correndo, eu acho que é justamente isso, é refrasear como ela faz essa pergunta. Se Deus está no controle, por que isso aconteceu? Na verdade, isto aconteceu e apesar disso, Deus está no controle, entendeu? Refrasear um pouco. Não é porque Deus está no controle isso aconteceu. Mesmo isso acontecendo, eu sei que Deus está no controle. Não, Ele está no controle, Ele vai te confortar, Ele vai te ajudar, Ele está do teu lado, tá bom? Você vai passar por isso. E muito obrigado por abrir o coração e compartilhar um pouco com a gente. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta que vai ter mistério no próximo bloco, tá bom? Não sai daí não, crente. A gente volta já já.